Bom dia, bom dia. Chega mais, tá no ar em 45 minutos de hoje. Salve, salve, rapaziada, chegando para mais um 45 minutos. Salve, salve, rapaziada, muito bom dia. Um sábado diferente, carnavalesco, você já deve estar ali se preparando para ir pro bloquinho, para encontrar os amigos, mas antes, vamos falar muito de futebol e num programa especial hoje, um programa temático sobre a nossa edição da Placar de fevereiro, que já chegou, tá aqui, ó, linda, com o Endrick na capa. Eu estou aqui em ótimas companhias para te contar como foi a elaboração dessa edição que já está à venda nas bancas e no Mercado Livre, então vem com a gente. Olha ele aí, o Endrick, aqui com a gente, hein? Sou craque. Exclusivo. Vou ganhar a Olimpíada. Será? E a Copa também. Temos uma presença ilustríssima hoje no nosso sofá dos convidados. Leandro Quesada, que, poxa, foi uma honra para nós contar com a sua participação nessa revista. Já já a gente vai contar um pouquinho da matéria. Quesada, bem-vindo, o sofá é todo seu aí. Quiser deitar aí no sofá. Só dei as ideias, o homem arrematou aqui. Dois craques, inclusive, do jornalismo brasileiro. O nosso inglês, o nosso britânico. Que chique ter um Richmond aqui, né, hein? Ele que é o fundador do Richmond Futebol Clube, do Ted Lasso, E eu não tenho uma camisa, né? Isso é uma das coisas inexplicáveis aí do futebol, né? Klaus Richmond, nosso repórter também, que estava comigo junto com ele. Sério. Obrigado, que coisa obrigado, linda. Vocês são craques, cara. Não, somos craques. Imagina, você... Isso daqui é trabalho de todos. Essa capa, ela já tem um valor por si só. Mas agora imagine se o moleque vai para a Copa e faz o gol na final, lá em New Jersey, New York. Você imagina o valor disso daqui? Imagina daqui a 10 anos essa capa, daqui a 20. O Endrick, que já era uma capa histórica da Placar, 2 anos atrás a gente fez uma capa com ele tinha 15 anos, reportagem do Klaus e do Leandro Miranda, a capa mais jovem da história, e 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, em fevereiro de 2024, ele volta à nossa capa com uma entrevista agora exclusiva, ele já quase adulto, né? Ainda é um adolescente, é bom sempre lembrar. E essa é a nossa capa de fevereiro, que, como eu falei, já está disponível nas bancas de todo o país, também no Mercado Livre. Quero ser um ídolo. É o resumo, né, Klaus, o que a gente assim, pegou de principal desse papo de 45 minutos, por coincidência que a gente teve com o Endrick. O menino diz que está pronto, que está se preparando. Na verdade, não que está pronto, mas se preparando, trabalhando forte para isso. Eu queria começar, Klaus, contando, né, que você contasse para a gente dos bastidores da escolha do Endrick e dessa coisa do reencontro, porque 2 anos atrás, aquela capa histórica, não foi tão simples da gente decidir, né, que seria aquela capa, era o nosso comecinho aqui na Placar, né, inclusive, e a gente tem a carta ao leitor aí separada. Na carta ao leitor a gente conta um pouco sobre isso e conta, inclusive, Quesada, que ao longo dos 53 anos da história de Placar, a gente já fez muitas previsões acertadas, outras nem tanto. Então, na carta ao leitor que tem as capas com o Pato junto ali. O Alexandre Pato é um jogador que viveu um momento semelhante ao do Endrick no início de carreira, né? A Placar apostou muito, ele acabou não vingando, mas teve outros tantos como o Ronaldo Fenômeno, Neymar, que apareceram no comecinho de carreira e que se tornaram grandes estrelas, né? Mas, Klaus, conta um pouquinho pra gente de como a gente chegou, né? Nessa capa, a negociação, os bastidores de como chegar até o garoto. Sim, essa carta ao leitor aqui, por sinal, a gente se delicia, né? Porque tem o que a gente mais gosta, que são os bastidores do jornalismo, né? Da gente entender como é formada uma pauta, como que é decidido, né? Às vezes aos 45 do segundo tempo, foi assim com o Soares, mas às vezes também de uma maneira um pouco mais divertida ou mais fácil, talvez como tenha sido agora o caso do Endrick. Para quem não sabe, o Luiz já até iniciou dizendo que o Endrick é a nossa capa mais jovem da história da Placar, foi capa com 15 anos. Só que essa decisão, ela foi uma decisão muito curiosa, muito peculiar, né? Eu até abri a revista aqui para dar com precisão alguns detalhes, né? Não me fugir nada, porque ela é muito saborosa. Há 2 anos atrás, o nosso redator-chefe, né? O redator da revista, o editor da revista, o Fábio Altman, ele estava ali procurando uma capa, né, para a edição de fevereiro de 2022, e até que a 1h32 da manhã, na madrugada, né, ele ali com insônia, certamente, procurando uma capa para essa edição,
Ele manda um e-mail endereçado ao Luiz, a mim, ao Leandro Miranda, ao Gaba, né, o Gabriel Grossi, né, também nosso editor, dizendo que ele teve ali uma ideia genial, uma visão. Insight de que era aquilo, né? É, exatamente, uma profecia de que a gente deveria apostar num jovem chamado Endrick, que havia acabado de fazer um gol de bicicleta nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Oeste, na vitória de 5-2 do Palmeiras, e que dava sim para apostar nele como a mais nova joia do Brasil. E a gente conta esse sabor e contextualiza, né, quando ele aconteceu, porque era uma capa perigosa, Quesada, porque ela ocorreu. O Palmeiras ainda ia enfrentar uma semifinal de Copinha e também enfrentaria a finalíssima, caso assim passasse. E a gente precisava bater o martelo, edição impressa é assim, né? A gente precisa decidir bem antes para poder ali já começar a tocar o material. E ele fala, não, vale a aposta, vale o risco, vamos lá. E se não for, vai entrar para a história da Placar como mais uma aposta que não deu certo, não sei. Mas eu acho que vale correr esse risco, né, Luiz? Ele deixou claro isso no e-mail, de que valia muito correr o risco, né? Lembrando o Fábio, um grande corintiano, então foi sem clubismo algum. Nenhum. Um abraço ao Fábio, nosso antigo editor, que certamente assiste nossos programas, deixa saudades aqui na equipe. E ele falou, não, vamos apostar nesse menino porque realmente ele é diferente. E o que o Klaus falou, Quesada, é interessante, muitas pessoas não sabem que quando a gente vai fechar uma revista, a gente não sabe se o time vai ser campeão. Nesse caso foi, o Palmeiras ganhou a Copinha com o brilho dele. Inédita a Copinha, né, na época. Da mesma forma, quando a gente entrevistou o Endrick, estava se preparando na Granja Comari para o pré-olímpico. Então, assim, a gente não sabe o resultado que vai acontecer, a gente tem que pensar em capas que sejam longevas e que sejam duradouras, e as nossas entrevistas ao longo de todos esses meses aqui, né, Klaus, são entrevistas que não são focadas no quente, que a gente chama, na coisa datada desse campeonato ou desse momento só. Quando a gente entrevista um Renato Augusto, um Soares, a gente faz um resumão da carreira dele, fala de diversos assuntos e projeta futuro, não só o presente. E tem sido assim com o Endrick, que era um desafio maior para o seu menino de 17 anos apenas, né? Mas acho que foi legal da gente já passar o que ele já conquistou e projetar também Real Madrid, enfim, seleção brasileira. Claro. Bom, a gente vamos mostrar um trechinho da entrevista e aí eu começo a contar aqui também um pouco do que a gente sentiu lá, né, Klaus, com ele. Tá? Se tiver no ponto, vamos já para o primeiro vídeo do Endrick. Você tem esse objetivo de se tornar um jogador de referência para as crianças e que, de alguma forma, resgate isso que ficou para trás e que talvez nem você tenha vivido pela sua idade? Eu vi, né? Eu vi a de 2014, a de 18, vi a última agora. E, foi Copas que eu achei que realmente que o Brasil ia ganhar. Eu estava torcendo bastante. E, cara, infelizmente a gente perdeu. Mas, como eu falei, né? Quando eu tinha 15 anos, era uma coisa que eu queria. E nesse mesmo tempo, como eu via bastante, né, coisas de rede social, eu queria ser um ídolo não só para todas as pessoas, né, mas para idosos, para criancinhas, para adultos. Mas naquela época eu via coisas e via que o povo brasileiro me massacrava um pouco, né, e aquilo não, eu tinha 15 anos, me deixou um pouco chateado, um pouco triste. Naquele tempo eu parei de pensar um pouco naquilo e só queria pensar em deixar as crianças felizes, né, que é dessa nova geração. E creio que eu estou conseguindo, é o que eu quero, trazer um garoto feliz, mostrar o Endrick feliz mesmo para as crianças, e espero que as crianças possam crescer com um sorriso no rosto, possam ser felizes. Eu estou fazendo isso, eu creio que o Vini também está fazendo, que o Vini é de uma geração boa, e creio que ele possa ser um ídolo para nossa geração, para o povo brasileiro, mas não só ele também, mas como o Rodrigo, né, que são jogadores que eu vou jogar junto. Mas eu só quero estar feliz e quero também deixar o povo brasileiro feliz, e creio que eu possa conseguir, né, cara, porque, como eu falei, é um sonho meu, mas creio que é difícil, porque ver as pessoas massacrando, até o Vini, né, que é um cara que
faz tanto pela seleção, é o Neymar, é o Rodrigo, mas eu creio que eu possa ser um garoto feliz, que não deixe que essas pessoas que falam sobre mim, que me massacram bastante, não me machuquem por dentro. Que antes eu sempre via nessas páginas, hoje em dia eu procuro sempre ficar afastado, mas eu via que as pessoas falavam, a Argentina idolatra o Messi, Portugal idolatra o Cristiano, a Polônia idolatra o Lewandowski. E é tipo isso, cara. A gente tem um país que sempre nasce jogadores espetaculares e espero que o nosso povo brasileiro possa achar alguém para idolatrar e sempre apoiar esse jogador, mas não só o jogador também, né? Como técnico, como toda a equipe, que eu creio que quando isso acontecer, quando eu joguei no Maracanã, eu via pessoas do brasileiro torcendo para a Argentina, é uma coisa pouco triste, cara, porque é um clássico, é uma guerra, querendo ou não, né, que tem o Brasil e a Argentina. Ver pessoas torcendo para a Argentina, né, creio que é um pouco triste, né, pro povo brasileiro, porque o brasileiro está torcendo, um exemplo, o brasileiro está torcendo contra o Brasil, então é difícil e a gente quer resgatar isso, a gente quer dar uma cara mais feliz pro Brasil e, se Deus quiser, que nos próximos anos o Brasil possa ser campeão da Copa. É isso, um trechinho, né, sobre a entrevista, um trechinho da entrevista do Endrick, na qual ele fala sobre essa questão da seleção, mostra o incômodo do que ele viveu no Maracanã, naquele jogo, na derrota do Brasil para a Argentina. Vocês dois estavam, por sinal, né? Estávamos lá. Assim, olha, o Quesada, qual que é a sua impressão sobre aquele dia? Porque, eu vou ser bem sincero, quando o Brasil, quando deu aquela confusão, principalmente antes da bola rolar, cara, o estádio inteiro ficou do lado do Brasil e, né, o Messi Sim. foi vaiado em alguns momentos. Sim. Ele saiu aplaudido por algumas pessoas, mas eu não senti esse Torcida apoio à argentina, né? Argentina, como ele Não, diz, né? não. Eu acho que tem um pouco a ver com o entorno todo, a prévia, o que se esperava para o jogo. E eu acho que a geração do Endrick também, por mais que ele diga que não acompanha muito redes sociais e tudo Acompanha. mais, É o que mais faz. é o que mais faz, né? Então a gente percebe que ele tem um certo ressentimento, mesmo com tão pouco tempo, só 2 jogos na seleção adulta, né? Mas tem isso, né? O que você achou dessa primeira declaração do Endrick? Primeiro que ele é uma criança, né? É. É uma criança, né? Uhum. Cara, a gente tá depositando as esperanças numa criança, Em alguém que nem completou a maioridade, né? não é? Que ainda não conseguiu alcançar o auge da carreira, porque o auge ainda será alcançado, né? Agora você vê, é um garoto do bem, né? Agora vai precisar se preparar mais, vai entender que o futebol tem muitos dissabores, vai ser vaiado em algum momento. Se não atingir um objetivo, por exemplo, de uma Olimpíada, de uma Copa América, de uma Copa do Mundo, será criticado. Olha o Neymar, que ainda é o maior expoente do futebol brasileiro, apanha todo dia. Se bem que o Neymar faz coisas fora de campo que contribuem também para isso, né? Diferente do Endrick. Diferente, tem vocês essa- abordam isso porque o Endrick tem todo um aparato ali, um séquito por trás, né? Evitar manchar a imagem, não vai ver o Endrick numa boate e não sei o que, coisa do tipo. Acho que essa é uma preocupação válida. Agora, você falou rapidamente esse negócio da seleção. Os torcedores apoiaram a seleção antes do jogo. Lá no finalzinho teve vaia. Claro, Quando perdeu, aí óbvio, aí qualquer seleção... Teve grito de olé também. É, por favor, normal, Argentina. isso- Talvez isso tenha... Não, mas isso faz parte. Alguém tem que chegar no Endrick e falar, Endrick, isso faz parte. Isso Sempre faz existiu parte. com todos O os Pelé, craques, né? que é o Pelé, que é o maior de todos, várias vezes escapa da placar, já foi vaiado em algum momento da carreira. E olha que ele parece que ganhou algumas coisas aí, né? Que jogou Então é alguma isso. coisa. Quais são... Vocês sentiram isso também, dessa coisa de ser tão jovem, né? Tão de tentar sim. buscar as palavras e às vezes, né? Eu- Tentar pensar muito antes de responder, né? Eu tracei É. muito essa comparação nos bastidores com o Luiz, né? Nós traçamos muito com relação ao Neymar, né? O Neymar, no começo de carreira, ele tinha muita dificuldade para formar ali uma linha de pensamento, dar uma opinião sobre alguma coisa, tudo não sei o quê. E ele, até curiosamente, ele falava isso: eu só quero ser feliz, só quero ser o Neymar, né? Ele usava muito isso. Só E quero o ser o Endrick. Só quero ser o Endrick. E agora o Endrick fala: o eu só Neymar, quero ser sim, feliz, sim. eu só quero ser o Endrick. Lembra muito. É muito parecido,
mas a gente destaca a jovialidade, o fato dele precocemente também ter que abandonar os estudos, né? Ele não, ele explica, né, que ele faz EAD, né, o ensino à distância, porque a carreira não permite, a carreira precoce com 15 anos. A gente até aborda isso, né, Luiz? O que você estava fazendo com 15 anos, Quesada? Você lembra? Eu Sim. falei, a gente coloca aqui, né? A gente lembra que a gente tinha algumas espinhas no rosto, muitos sonhos. Ele estava levantando uma taça de campeão da Copinha. Com 15 anos, ele estava se preparando para já subir para o time profissional. Com As 16 pessoas estavam anos, pedindo para ele disputar um Mundial de Clubes com 15 anos, com né? Por 16 pouco, anos, ele marcou o gol. 16 anos, 3 meses, e acho que um dia, ele marcou o gol mais jovem do que Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Então é tudo muito precoce na vida dele. E isso cobra um preço, mas também tem as suas delícias, né? Tem o lado bom, que é o que ele está colhendo, essa fama merecidíssima, né? E esse momento na carreira que ele vive. Exato. E assim, eu confesso que até com base nas poucas entrevistas que ele já tinha concedido, pós-jogo e tal, achava que ele era um pouco mais extrovertido, um pouco mais eloquente. Eu acho que tem, claro, o fator ali, acho que uma pressão por estar na seleção brasileira. Ali ele é, né, a grande estrela de uma seleção olímpica, então ele já muda de patamar ali. Ele é quase que o líder da banda ali. E também, claro, já tinha dado outra entrevista no dia, de manhã, tal, mas eu esperava que ele fosse um pouco mais extrovertido. Mas aí é o que a gente comentava, aí a gente lembra, poxa, 17 anos, assim. Ele deu pouquíssimas entrevistas na vida. Muitas vezes o cara dá entrevista ali na TV Palmeiras, que é um outro ambiente, controlado. Se falar uma bobagem, vão cortar. Então eu acho que Saída de campo, que é rapidíssimo. Assessor fazendo um treinamento antes, fala isso, fala aquilo. Agora, 45 minutos frente a frente com dois jornalistas, né? Não é fácil, né? Outro cenário. Vocês não trataram bem o garoto lá? Tratamos, bem, super né? bem. Não, e ele também foi muito educado. Isso é uma coisa que, né, Muito, um bastidor super. legal. Não é todo. Você sabe, né, Quesada? Jogador que chega, às vezes, não cumprimenta ninguém que tá ali. O Hendrick chegou, cumprimentou um por um, apertou Teve a mão paciência pra de tudo todo ali, mundo, claro. tal, com muita educação. A gente percebe que é um menino realmente que tem uma família ali muito presente e que né, acompanha ele mesmo. Tomara que ele siga assim, né? Que ele... Tomara, é isso, é o que você falou, né? Que ele é um menino que não gosta de balada, ele fala bastante sobre isso, que ele cuida bastante da imagem, mas é claro, aos 17 anos é mais fácil, né? Vamos ver que uma vida de estrela na Europa pode mudar, já mudou com muitos outros, né? Na cidade, acho que o Neymar também não era tão Não era. O negócio dele agitado, é só Ronaldinho McDonald's nessa Gaúcho. época. Ele gostava Tava de ir no light. McDonald's. Então, assim, mas o que me chamou mais atenção é o foco dele realmente na profissão. Tanto ele quanto o staff dele, com quem a gente conversou depois, né, cita que o exemplo dele é o Cristiano Ronaldo. Então, assim, é curioso, porque a maioria dos meninos da idade dele, um pouco mais até... Vinícius Júnior tem o Neymar como ídolo. O Neymar tinha o Robinho como ídolo. Assim, são caras que não eram exemplos tanto de profissionalismo, né, de dedicação. E o Hendrick, se chegar a ser o que a gente espera, ele vai nessa linha, né, da obstinação, do profissionalismo. De fato, ele tem sido muito elogiado por isso, né, Klaus? Exatamente. Com 15 anos, só para traçar um paralelo, com 15 anos nós fizemos um perfil dele, Quesada, ouvindo as pessoas que estavam no entorno. E nós ouvimos um nutrólogo, ele tinha um nutrólogo com 15 anos, não comia McDonald's, fast food. Ele já tinha uma série, estava preocupado se o índice de massa corpórea dele estava bom, estava alto, não estava. É uma coisa assim, são detalhes para 15 anos justamente de quem é obstinado por sucesso, por performance, que já mostra um pouco da característica do Hendrick. E isso agora só aumentou, né? Ele aumentou um pouco o staff dele, o entorno. E agora que ele vai para o Real Madrid, né, nesse meio do ano, a partir de julho, a tendência é que ele ganhe ainda mais atenção e cuidados com relação a isso. Tem tudo para a curva dele, né, ser para cima e não para baixo. Né? Ele amadureceu. Ele também fala muito sobre as críticas, né, que o fizeram amadurecer. Ele disse que no começo da temporada ele jogava muito para responder às críticas, os críticos. Porque ele passou aquele jejum de 12 jogos sem gols, foi para o banco de reservas, ouviu o Abel, né, dando algumas entrevistas falando sobre ele, né, se ele deveria ser titular, reserva, e ele disse que ele se incomodava com isso, ficava nervoso, né, passou por um período de entender para depois, na reta final do Brasileirão, já muito mais maduro comparado a esse período, ele já
não vejo mais rede social, diz ele, tô mais tranquilo, para entender que precisa de um foco para que nada atrapalhe a carreira dele, né? Vamos dar uma olhada nas páginas aí. A gente tem separado um pouquinho do que a gente tem na revista. São 10 páginas, né, Klaus? 10 páginas de entrevista com o Hendrick. A gente separou por tópicos ali. Então, a gente destacou essa frase, né, que chama atenção: me tratem como adulto. É curioso, né? O Realmente. pedido dele aos companheiros, né? Exato, ele não quer ser tratado no Palmeiras ou na seleção, no Real Madrid, onde quer que ele esteja, como um menino. Ele se coloca já como um profissional, um cara sério que tem as responsabilidades, né? E acho que ele tratou de outro aspecto, que é a questão física, né? Que falam muito, né? Sobre a questão física. Ele fala que é a genética dele que é boa mesmo, privilegiada. Né? Ele diz, inclusive, né, que não faz tantos exercícios, assim. Ele é realmente a genética dele que é muito abençoada. E ele fala da comparação com o Adriano, né? Que no começo de carreira, né, Klaus, ouvia muito isso, né? Exatamente, eu via muito isso na copinha, inclusive teve um gol que ele tromba, né, com o zagueiro adversário, empurra, né, consegue deslocar um zagueiro bem maior que ele, e ele fala que ali realmente aumentaram as comparações com o Adriano Imperador, né? Você que viu... Mas ele não tem o tamanho do Adriano, né? Ele é mais baixinho, Ele, para mim, é mais Romário. Né? É. Acho que pela perna esquerda, o chute forte lembra o Adriano num aspecto, mas... Teve lance contra o Paraguai que foi assim também, que ele deu uma trombada dentro da área no gol que o John Kennedy perde. Isso me lembrou o Romário, né? Que Romário mesmo com o baixinho, encarava aí os grandes zagueiros e invariavelmente, né, ganhava a maioria da jogada. É verdade, tem muito de Romário. Desculpa, mesmo. você ia perguntar, Não, eu ia te Luizão. perguntar justamente isso. Você que viu grandes craques aí, que até no nascimento deles, os primeiros passos, assim, quem que o Hendrick te lembra de, não só no aspecto físico, mas no jeito e, enfim... o Romário é uma boa lembrança mesmo. Eu lembro muito do Romário. Eu não estou comparando o Hendrick com o Romário, mas não sei, eu olho e me lembro do Romário. Para fazer lembrar alguém é mais o Romário. Eu lembro, né? do Romário. Porque ele não é um cara de tanta habilidade também para lembrar Neymar, Vinícius Júnior, etc. Então você tem que ir cortando. Ele né? não é um malabarista, não né? é um malabarista. Não, ele é o executor, né? O Romário era o executor, com qualidade, força, né? Com muita técnica, mas não né? tinha aquela coisa a firula do Romário era a firula papum, entendeu? Sim. Não é como o Ronaldinho, que faz malabarismo aí volta, aí vai até o goleiro, o Neymar também, né? O próprio Enfim, Ronaldo tinha as pedaladas, o Hendrick é mais, mais certeiro. Aí falar baixinho pra vocês, Romário lembra 94, né? Copa vai ser aonde em 2000? Estados Unidos, Estados Unidos, quem né? sabe. Não tô querendo dizer nada com isso. Não, então, Mas quem sabe, né? Mas quem sabe. E eu acho que tem mais esse fator, que é o Hendrick hoje, ele representa uma esperança grande de um setor que está carente. A gente está há quantos anos aí falando, né? Que não tem um atacante, um camisa 9, né? Então tem um vácuo ali, tem uma brecha que ele pode aproveitar de fato. Depois desse que vocês citaram, Adriano. Contemporâneo do Ronaldo, aí 2010 seria 2010 Adriano, 2014 Adriano, é que o Adriano tomou uma decisão dele, né, de desistir praticamente da carreira, e desistiu, né? Ainda teve os últimos lampejos, né, ganhando título aí com o Corinthians tal, e só, né? Eu quero saber da nossa audiência aí, se vocês acreditam que o Hendrick vai ser isso tudo que promete. É claro que ainda é uma aposta, mas o que a gente fala, né, na carta ao leitor, e a nossa sensação é de que essa é uma aposta mais segura, né, Klaus? Bem assim, mais. A gente, quando compara, por exemplo, com o Vinícius Júnior, que saiu também com 18 anos, né, o Vinícius Júnior teve bem menos destaque no Brasil do que o Hendrick, né? O Hendrick, em pouco tempo, poxa, ele foi herói de um título brasileiro, né? Assim, pelo Palmeiras já tinha um outro título brasileiro que também participou fazendo gols. Isso mesmo com 60 jogos como profissional. São só 60 jogos, né? 58 pelo Palmeiras, 2 pela seleção. Então é muito pouco que se viu de Hendrick até o momento. Mas com muito protagonismo, né? Muito protagonismo. Exatamente. É que o Hendrick, ele explode em idade antes do Vini. Isso. O Vini, quando explode, o Rueda não. Eu lembro que eu estava acompanhando de perto no Rio de Janeiro o Flamengo. O Rueda era muito criticado porque, coloca o moleque, ele e o Paquetá, né? É verdade. Até ele dava mais chance pro Paquetá do que pro próprio Vini. E quando era para começar da oportunidade, o Vini já estava com a idade para ir para o Real Madrid. Foi o que aconteceu. Foi muito pouco. Foi muito rápido, né? Foi
E acho que o Muito rápido. Vini, tanto o Vini quanto o Rodrigo ajudam o Endrick de certa forma, que assim, quando o Vini foi, tinha gente que falava, não vai jogar no Real Madrid, vai pro Castilha, vai ser emprestado, tal. Ele chegou lá, vestiu a camisa, não sentiu pressão nenhuma, tá lá, nunca, né, mais isso foi colocado em dúvida. Hoje é o camisa 7, a estrela do Real Madrid. O Rodrigo também é uma estrela, então acho que de certa forma ele vai ter uma bênção ali dos amigos, né? É mais fácil chegar num ambiente desse, né? Eu Algo acho- que talvez atrapalhe, que nós não tivemos tempo, né, de especular com ele, é a questão do Mbappé, né? É. Se ele for, né, se realmente fechar com o Real Madrid, for virar jogador do Real Madrid, complica um pouco o trio dos brasileiros projetado e sonhado, né? Mas e se der certo, para a seleção brasileira também é ótimo, hein? Os caras lá se entrosando, tal, chega e acho que Vini, Endrick e Rodrigo são o futuro da seleção e é o que São. nos dá muita esperança Nossa. porque os três são muito novos ainda, né? Então É o tem trio de encaixe. ataque com o Neymar, se o Neymar... Eu não desisti do Neymar ainda, tá, gente? Eu também Mas não. é o Neymar Desisti já. flutuando Cláudio atrás já- dos Cláudio três. Né? desistiu lá para 2018. Não, pós 2018, 2010 você já tinha desistido dele? Não, imagina, 2010 eu tava contemplando a nata do Neymar. 2015 no Barcelona também, tava voando baixo, agora eu desisti do Neymar já. Agora, Pra mim, não dá gente, mais. essa capa aqui é o seguinte, cara. Neymar, se você quiser ajudar, será muito bem-vindo. Agora, se não quiser, essa molecada aqui para 2026. E dá pra Bem ver que ele não forte. tem medo de puxar essa Não, responsabilidade, né, não. Luiz? Isso é O Luiz muito faz a bom. pergunta bem objetivamente. Você tem essa intenção, né, de se tornar um ídolo nacional, um ídolo para... Ele falou que sim, eu quero ser um ídolo para todos. E ele se coloca, lógico, o Vinícius Júnior e o Rodrigo nesse bolo, mas ele se coloca, ele podia falar, não, sabe aquela resposta mais protocolar? Não, Uhum, é cedo para falar disso. Não, ele tá aqui, toma, né? Bom, a revista está retratando isso, mas ali no tete a tete, deu firmeza, né? Você sente firmeza, né? Não é um Ó, negócio treinado só, Não, né? não, nesse Não. caso Vem do não. coração mesmo, né? O cara tá acreditando, Ele é né? muito confiante, né? Isso é muito bom. confiante. Ele sabe que ele pode realmente chegar muito longe. Foi assim na Copinha, ele bateu no peito com 15 anos, falou, dá aqui em mim. Foi assim na reta final do Brasileirão de 2022, quando ele assume ali a titularidade. 23 também, tá aqui, tá comigo, vambora na virada contra o Botafogo. E agora vai ser assim, parece, no ciclo da seleção brasileira. Eu senti firmeza e eu acho que isso é a única coisa, assim, o principal que me dá confiança ainda de sonhar com o Hexa, apesar de toda a bagunça na CBF que a gente vai falar já, Quesada, e de desconfiar da seleção do Dorival, porque, enfim, a coisa tá bagunçada, mas a gente tem três caras, esses três da frente que a gente citou, Vini, Rodrigo e Endrick, que os três têm essa personalidade, os três chamam a responsabilidade, os três são muito confiantes no próprio potencial. Eu até acho que para a Copa de 2022 colocou-se mais responsabilidade até do que se devia no Rodrigo, por exemplo, que bate o primeiro pênalti, no Vini mesmo, né? Mas assim, você imaginar em 2026, eles dois já mais experientes, quem sabe um Neymar ali podendo ser quase que o coadjuvante de luxo, o cara para ser o diferente num time que já tem três caras muito, muito diferentes. Então isso me dá uma certa esperança. Eu acho que o Endrick é isso, ele tem essa confiança muito grande no próprio taco, né? Então, claro, a gente vai sempre fazer a ressalva. Pode ser que decepcione, que chega num jogo, o treinador não gosta, seja abalado. O que me preocupou um pouco, para ser bem objetivo na resposta, é essa questão dele falar que ficou abalado com as críticas, de que foi massacrado. Eu nunca senti o Endrick massacrado, né? Acho que faz parte do processo de amadurecimento, né, Luiz? Eu senti que ele refletiu sobre isso. Ele falou que jogava para responder aos críticos no Campeonato Paulista, quando ele estava ali na época do jejum. Passou por esse período de ficar cabisbaixo nos treinos, o Abel teve que chamar ele, conversar, e ele até explica que o Abel tem uma filha da mesma idade e que entendeu. Eu falo, cara, você não tá bem, eu sei porque eu tenho uma filha e ela fica também assim reclusa, mais fechada, então eu tô lendo você e tô vendo que as coisas não estão legais. Então ele teve esse tete-a-tete com o Abel e dá pra ver que ele reconhece que ele passou um pouco, não do tom, publicamente ele ficou quietinho, mas ele sentiu que ele não precisava amargurar tanto isso, faz parte do amadurecimento. Então esse banco
fez bem para ele. Esse chá de banco. A gente tem Fez bem pra ele, separado ajudou. mais um trechinho da entrevista. Lembrando que a entrevista está disponível já na íntegra no nosso canal, na Placar TV, no YouTube, também nas nossas redes sociais, vários cortes, no nosso site também. A gente está destrinchando todo esse conteúdo especialíssimo, mas a gente tem esse trechinho dele falando sobre a relação com o Abel. Ele tem uma filha da minha idade. Ele sabe muito bem como que eu estou, ele sabe muito bem como que eu estava um tempo que ele chegou para mim e perguntou como que eu estava, porque ele viu que eu realmente não estava feliz, e ele chegou em mim e começou a falar, e ele tocou no assunto que ele tinha uma filha da minha idade, ele sabia, né, como que ela estava, então ele viu como que eu estava, não estava rindo muito no treino, não estava muito bem, estava assim um pouco abalado. Ele chegou, conversou comigo e pai, ele sempre esteve do meu lado, não só quando eu subi para o profissional, mas em todos os meus momentos. Quando eu fiz meus 2 primeiros gols, no dia seguinte ele já chegou falando para mim, e então para mim ficar tranquilo, né? Então em todos os momentos ele sempre esteve comigo, e para mim é muito bom ter ele como primeiro treinador. Uma das poucas críticas que o Abel sofreu nos últimos anos foi justamente quando ele te manteve no banco de reservas por um tempo, principalmente na eliminação para o Boca Juniors, né? Como que foi para você aquele período? Não sei se foi nesse período em que as críticas te machucaram mais, mas como que foi para você aquele período e como você conseguiu provar para ele que você não só merecia ser o titular, mas como você era o jogador que deu o título, né, o principal protagonista para a arrancada no Campeonato Brasileiro? Como que foi aquele período entre a reserva e a volta à titularidade? Para mim foi muito bom. Voltar ao time titular, voltar a jogar, voltar a sorrir, voltar a ser feliz, mas óbvio que era um pouco ruim, né? Sempre foi ruim ficar no banco, ficar sem jogar, pois eu sempre quero estar jogando, mas creio que eu sempre soube que ele sabia o que estava fazendo, sabia a coisa certa a se fazer, e esperou o momento certo de me colocar no time, esperou o momento certo de me colocar para jogar, e quando ele me colocou, graças a Deus, eu pude ajudar ele, pude ajudar meus companheiros, e espero que agora, quando acabar o pré-olímpico, que eu possa voltar e tentar jogar e conseguir jogar também. Ô, Quesada, mas o Abel errou de não botar ele contra o Boca, Total. né? Acho que os palmeirenses vão demorar um pouquinho para digerir esse fato, né? Porque aí eu acho que o Ele já Klaus tava falou. dando muitos sinais, né? O Klaus falou um negócio legal. Deu o sinal de que precisava mexer de alguma maneira com o garoto. O Abel fez certo. Porque dentro de campo, naquele início, não estava legal. Você fala do time do Palmeiras, o time do Palmeiras seria Endrick, Rony e Dudu. Né? No final da temporada já não tinha o Dudu, o Arthur mal, e aí o Endrick recupera e faz aquele final de campeonato incrível. Mas ali ele já demonstrava que poderia ser o cara para fazer a diferença. Aí o Abel avaliou errado, né? Não teve peito de... E eu acho que o Abel, se você apertar o Abel, ele vai falar, eu deveria arrepende, ter... né? Porque o Palmeiras era muito mais time que o Boca, né? Hoje isso fica cada vez E mais ele claro, entra né? no segundo tempo e faz a diferença. Então, quer dizer, você poderia ter dado 45 ou 50 minutos a mais, Fundamentais. né? Em 50 minutos para um moleque desse que está voando, você pode decidir uma classificação. Agora, e até isso, eu acho que é importante reforçar, porque o Endrick, imagina se ele entra, decide, leva o Palmeiras a uma final de Libertadores, não sei se ganharia do Fluminense, obviamente, seria um jogo parelho, mas assim, ele conquistou muita coisa em pouco tempo de profissional, em 60 jogos, 58 jogos, assim, ele fez, inclusive, eu acho que ele limpou a barra da Leila, de certa forma, do Abel, de todos, do Barros, precisa contratar. Ele fez com que não precisasse tanto, né? O Palmeiras ganhou um brasileiro muito, eu acho, na conta dele. Então, enfim, uma capaça da qual a gente tem muito orgulho, né? Sim, Klaus, com certeza. Quesada, mais uma que a gente
consegue. Claro que o trabalho é sempre para ter capas de alto nível. Também bom dizer, né, Klaus, que os entrevistados, os clubes, etc., precisam topar, né? Nem sempre as negociações São são fáceis, simples. O torcedor às vezes fica lá, mas por que fulano não tá na capa da Placar? O cara do meu time, cadê meu time? Não depende só de nós. Então, Mas olha, eu vou Nesse dar um caso, dá pra depoimento. dizer que todas as partes ajudaram, né, do Hendrick. caso do pra Hendrick, que a sim. coisa fluísse, né, para que tudo acontecesse. Tanto que nós fomos à Granja, fomos bem recebidos. Ele topou, ele aceitou o horário que foi combinado, horário, Sim, dia, sim. não foram mudados. Foi corrido, né? Foi uma operação muito corrida, mas tudo cumprido à risca conforme combinado. nesse caso, sim. Fazer capa hoje é difícil porque a revista ela é mensal. Exato. Quando você olha para a história, né, da Placar ainda semanal, né, semanal desde o início, quinzenal, né? ou quinzenal, você tá ali mais, né, tá mais quente o negócio, né? Vocês fizeram uma do Renato que é só vocês para fazer aquela do Renato, porque quando se pensou, poxa, o Renato poderia de repente ter chegado a uma final de Copa do Brasil, Essa não era a aconteceu. expectativa. de Sul-Americana E de também. Sula De também. Sul-Americana, né? E vocês conseguiram no meio do caminho um outro olhar, né? Então Tudo se cumpriu. Ele falou, não quero ser um peso, não ficou. E ele falou que admirava o trabalho do Diniz. Foi trabalhar foi com o homem. genial, foi E genial tem o que vocês torcedor do fizeram. Corinthians morrendo de saudade, hein? Nossa Senhora, nem fale. que erro que foi se livrar. Hashtag volta Renato, Volta é isso, né? Renato. Ixi, já deve ter gente querendo volta Silvinho, volta um monte de coisa. Volta aí, né? Rivelino, volta Pois é. Neves. Bom, falamos bastante de Hendrick, vamos passar para o segundo assunto dessa revista, o principal, que aí a gente contou com a participação brilhante do Quesada. Foi um prazer para mim. Na verdade, quem fez tudo foi você, né, Quesada? Eu só dei uma amarrada mesmo ali. Eu acho que o Quesada, ele tava escondido A ali. gente escreveu um livro aí, viu? No chão, no piso do restaurante. Eu não sei, esse homem aí, viu, por onde ele andou aí no Rio de Janeiro, que vou te falar, O Quesada viu? já percebeu que um dos nossos grandes desafios é ter que fazer caber em um número limitado de páginas, porque de fato dava para Isso dá mais trabalho do que... dá para escrever um livro Porque sobre é uma pena, né, tirar detalhes, coisas tão ricas ali de apuração como tinha, né, Quesada? Eu vi ali a nata mesmo, o material original, eu falei, meu Deus, ele tava Mas tem a parte 2, né? Vamos lá, porque Eu acho que vai ter o que tá rolando na desdobramentos. CBF ainda não é definitivo, né? Então é isso, a gente tem uma matéria sobre a crise política, o caos na CBF, né, capitaneada por esse homem, Edinaldo Rodrigues, que agora aposta no Dorival até como uma forma de se blindar. Eu acho que passa muito por isso, né, Quesada? Ele contrata um treinador que é querido por todos, pela Essa imprensa, foto, acho que pela conversa torcida. muito com a matéria de vocês Muito. também. Exato, é tipo, ele, me ajuda aí que eu tô precisando, viu? Me Me ajuda ajuda a a te te ajudar. Exato. E é isso, dá para confiar, né? Os bastidores do caos político que levou ao afastamento, depois ao retorno. A gente percebeu ao longo da nossa apuração, né, Quesada, que o Edinaldo também foi muito esperto. Ele não é bobinho como algumas pessoas podem pensar. Ele se blindou, ele percebeu a ameaça. E aí eu quero que você conte como nasce a nossa apuração e o que a gente descobriu de mais interessante, né, ao longo dessa apuração. Como é importante estar onde o fato acontece, né? A gente ter ido lá, e a Placar tem feito isso, nós fizemos finais de Sul-Americana, Libertadores. Esse negócio de repórter tem que estar na rua, né? Onde o fato está. E é claro que a gente usa muito o telefone celular hoje, que é um facilitador imenso, né, para as nossas checagens, os nossos levantamentos e tal. Mas ter ido acompanhar esse jogo Brasil e Argentina foi tudo, né? Porque nós fizemos o jogo. No dia seguinte, como é bom, né, só chegar à noite em São Paulo, né, passar o dia no Rio de Janeiro, porque eu tive a experiência de almoçar com um amigo meu, em um restaurante lá no Leblon, e me deparei com a dupla, né, que comandou recentemente a CBF, Ricardo Teixeira e Marco Polo Deonero, que eu até então achava que não estavam se conversando, se falando, não. Não só se falam, se conversam, como se encontram em restaurantes para movimentar, né, esse tabuleiro aí, né, essas peças no tabuleiro. E isso aconteceu no day after de Brasil e Argentina, né? E aí foi uma sucessão de coisas, né? Tem aquele vazamento lá do WhatsApp do Ricardo. O Edinaldo é um nada, a gente não ganha nada com esse cara, uma vergonha e tal, né? Aí o Marco Polo também lançando nota em site, também detonando, né,
o Edinaldo. Então, ali começou um movimento para tirá-lo do comando da seleção. E eu cheguei a uma conclusão com o Luiz aqui, Klaus, que se o Brasil não tivesse mal com o Diniz nas eliminatórias, a gente não teria passado por isso, a gente não teria nem feito essa matéria. Sim. E o Ancelotti ainda estaria sendo Cogitado, né? cogitado, porque esse movimento também contribuiu para que lá em Madrid os caras falaram, olha, não vai dar certo esse negócio de seleção, tá uma confusão, CBF está sem presidente, mostra logo o contrato pro Ancelotti e pede para ele assinar. Foi o que ele fez, inclusive depois ele confirmou isso, né? Sim. A única vez que ele falou sobre o tema. Eu acho que tem uma riqueza aqui para mostrar como funciona esse submundo esse mundo e esse submundo da CBF. Porque o Edinaldo foi colocado por todos esses caras. Ele é convidado por Ricardo Teixeira, ainda era o presidente da Federação Baiana, quando ele vem para a CBF e dá o espaço lá pro cocunhado, né? Umas coisas também, né? Uns nepotismos absurdos, né? Coloca a irmã para ser secretária, a irmã né? Amiga da irmã para fazer não sei o que e tal. Então, quer dizer, o Edinaldo é mais do mesmo, dentro de um processo em que quem coloca a bunda na cadeira acha que vai fazer do jeito que quer sem beijar a mão dos velhos caciques, né? Aí, e a nossa reportagem fala sobre isso, é aí que o Edinaldo cai. Quando ele começa a romper com os velhos mandatários e começa a estragar o negócio deles, né? Principalmente falando de patrocínios e direitos de transmissão dos principais campeonatos. E, Quesada, é interessante contar até para nossa audiência, tem gente Não vamos contar tudo, senão, pô... Não, pequenos spoilers, mas o que é interessante, muita gente que não sabe direito como funciona o jornalismo, talvez tenha estudantes de jornalismo aqui nos acompanhando, uma matéria como essa, a gente não consegue fazer com declarações em on, né? A gente só consegue em off, conversando com gente do entorno, gente que vai dizer coisas muito importantes, mas que não podem ser reveladas, a fonte não pode ser revelada. E é assim que funciona. O Quesada deu dezenas de telefonemas, falou até com gente que conhecia o Edinaldo quando ele jogava bola, né? Não era muito bom, né? Era um lateral que tomava bola nas costas, né? Falaram. Acho que tem um pouquinho de maldade aí, mas tudo bem, foi o que me disseram. Então, me conta um pouquinho disso, Quesada. De tudo que foi dito por fontes ligadas a... E interessante também ressaltar que a gente ouviu gente que está com ele, que é inimigo, então assim... Que esteve, não está mais, que pode estar ou estará, então assim... Que quer estar, então assim, tem todo... E sabe que, curioso, eu entrevistei o Romário no fim do ano passado, e ele já estava me falando sobre isso, assim, o Romário que é um senador... Brasil e Argentina também, a gente falou, o Romário foi um dia antes do jogo, Brasil e Argentina, e ele já falava, estão querendo derrubar o Edinaldo, não sei quem, então assim, quem está ali no meio... E ele falou isso na entrevista, e o Romário eu estou contando porque não foi em off. E ele defendendo o Edinaldo porque ele sabia que já estava rolando um movimento. E o Edinaldo também sabia, né, Quesada? E daí talvez está o pulo do gato dele de ter conseguido retornar ao cargo. Mas, assim, para nós o grande desafio nessa apuração, né, Quesada, é que vai ter um lado detonando, o outro só defendendo, Sim. e a gente tem que procurar o meio do caminho, buscar né? a verdade. Buscar onde está a verdade nessa história, né? Não é fácil. Luiz e Klaus, uma matéria dessa, ela só é possível se você mantiver a fonte guardadinha ali, as 7 chaves, porque se você começar a revelar os nomes, né? Já era. Primeiro você perde a fonte. E o nosso trabalho é esse. Se bem que tem algumas citações lá. Lá a gente fala do Romário, abre aspas dele, abre aspas do próprio Ricardo, né? Sim, Os caras que falaram coisas públicas pra gente que a gente consegue usar. Mas assim, eu acho que a riqueza está justamente na apuração. Na apuração, de ligar e falar, olha, seu nome não vai aparecer, mas me conte tudo o que você sabe. Né? E aí você vai construindo, é como se você fosse um quebra-cabeça, você vai construindo desde o início, vai faltando uma outra peça, e é incrível, né? Quando as pessoas contam para você sem aparecer, como a riqueza dos detalhes, né? E aí a gente chegou à conclusão de que até gente que está do lado dele o considera centralizador, como aqueles que não estão mais. Então você vai criando um perfil, você vai fazendo uma leitura do que realmente esse cara representa. E tem um negócio legal lá, né, que é uma frase de uma pessoa que está ao lado dele. Fala, olha,
Ele tem muitos defeitos, ele é centralizador, ele não entende de algumas coisas. Mas você percebeu, essa pessoa falando comigo, você percebeu que ninguém o chama de corrupto? Nem os Esse é rivais? bem legal, né? E é engraçado, eu não ouvi isso de ninguém que não gosta do Edinaldo, do tipo, é bandido, é corrupto. Isso eu não consegui pegar. E por Ele não sabe, ele é um nada, ele não entende nada de bola, né? Ele faz as coisas erradas, ele se cerca de amigos, porque ele quebrou um sistema lá dentro, que é muito legal ter quebrado um sistema do qual ele fez parte, só que ele começou a criar outro, que é a história dos novos baianos, né? Porque ele trouxe toda a Federação Baiana e o estado da Bahia para dentro. Nada contra a Bahia é um lugar maravilhoso, mas assim, ele quebra Tudo um contra sistema... a manobra, né? Mas aí ele começa a criar um outro também, né? E a reportagem aborda isso daí. Eu acho assim, a gente tem esse papel de montar o quebra-cabeça, a gente tem o nosso desconfiômetro, tem algumas aspas, coisas que as pessoas contam, você fala, não sei, isso está esquisito. E aí esse é o papel nosso de filtrar, de repensar, de pesquisar, ver se uma denúncia que é feita ali realmente é tudo aquilo que está sendo dito. E, de fato, o grande pecado, eu diria, do Edinaldo, que para mim não faz um bom trabalho, não fez, pelo menos até agora, uma boa gestão, é justamente essa coisa de ser muito centralizador, de ser... O que as pessoas falam é que ele quer assinar até a conta ali da cantina tal, e atrasa muito os processos, que foi o que eu acho que ele fez, inclusive, no principal, que era a questão do treinador, a questão do diretor de futebol, que agora está indo atrás, né? Precisou acontecer tudo isso para ele perceber que eram coisas que precisavam ser feitas. Se o Ancelotti não disse não ano passado, então esquece o Ancelotti, busca outro, tal. Ele ficou apegado àquilo que seria uma marca dele, né? Tipo, cara, eu trouxe o Ancelotti. De fato, ele negociou com o Ancelotti admitiu que tinha essa possibilidade, só que todo o ambiente leva ao cara não vai querer sair do Real Madrid para chegar num lugar desse. Só que a gente coloca nessa matéria, até tem uma linha do tempo ali, uma arte, se a gente puder mostrar de novo como está montado ali aquela segunda página, que é a linha do tempo das confusões. Então começa com o Ricardo Teixeira, que dirigiu a seleção, a CBF de 89 até 2012. A partir dali, a gente começa com um monte de presidentes caindo por corrupção, por denúncia de assédio sexual, como foi o caso do Caboclo, que inclusive foi absolvido, né? Mas foi o antecessor do Edinaldo. Teve Del Nero preso, Marim, Coronel Nunes. Isso é muito legal para as pessoas entenderem, porque a gente se perde um pouco, né, nessa linha. Exato. Quem é inimigo de quem? Mas é isso, era amigo no passado. Eu fiquei atento a isso quando eu estava lendo a primeira vez. Eu queria entender, porque eu mesmo já não lembrava do Coronel Nunes, eu não lembrava em que período foi o Marim. A gente se esquece, né? E essa linha do tempo ela deixa bem clara ali. A matéria está muito completa nesse sentido, né? Para entender como é que foi o pós-Ricardo Teixeira, mas com o Ricardo ainda dando as cartas. A intervenção do Rodolfo Landim. Sim. Tem tudo aqui está bem Reinaldo resumido. Carneiro. Exatamente. Tem uma coisa legal aí que, Klaus, eu e o Luiz, a gente descobriu, né? O Luiz, obviamente, conversou com outras fontes e tal, e a gente bateu essas fontes, né? Que o Edinaldo, quando estava afastado, já havia o tal do processo de quem vai se lançar. O Reinaldo... ia se lançar como a chamada oposição, se bem que é muito curioso falar em oposição, né, num negócio desse chamado CBF. E do outro lado estava o Sveiter e o Gustavo Feijó. E o Feijó, que teve problemas com o Edinaldo, saiu da CBF por causa do Edinaldo, mas que poderia ter o Edinaldo na chapa dele. Então, olha só como esse mundo é maluco, não é? A gente acha que um é inimigo do outro, mas não. Como dizem as velhas raposas lá de Brasília, né? Cada um tenta se segurar no galho que tem à disposição naquele momento. Ou seja, ele sai, mas ele não queria perder a chance de se manter na CBF, porque ele não estava inelegível, né? Ele não estava proibido de trabalhar na CBF. Mas ele estaria apoiando alguém que ele ajudou a derrubar. No caso, o Sveiter saiu por causa do Edinaldo e o Feijó também. Olha como esse mundo da CBF é um negócio... tão complexo da gente entender, isso muito né? nos clubes, né? A política de clubes é assim, o opositor de ontem daqui a pouco tá abraçado com a situação. Eu já vi, inclusive, numa eleição do Santos, cobrindo, né, as eleições do Santos Futebol Clube,
um opositor, ao final, quando anunciaram a vitória do candidato, ele estava com a camisa do candidato da situação. Quando acabou, ele arrancou fora a camisa e ele colocou a camisa A chapa vitoriosa. da chapa vitoriosa, que era de oposição, e começou a pular com eles. Ou seja, nada me maravilhoso. surpreende. Depois eu conto pra vocês Eu quem amo é. as histórias do Klaus de eleições do Santos. Ele usa um bigodinho, viu? Só fica a dica. E é o que a gente falou, acaba ficando de fora tantos detalhes. Eu gostaria de ter um parágrafo inteiro só do Coronel Nunes, que a gente, o que conviveu com ele na Copa na Rússia, tal, era uma fábrica de gafes. E a gente percebe, assim, nesse caso, o quanto o despreparo da pessoa que ocupa a cadeira mais importante do futebol brasileiro por um grande período. Não é o caso do Edinaldo. O Edinaldo, me parece, né, ser uma pessoa mais preparada e uma pessoa, acima de tudo, bem intencionada, né? Eu acho, inclusive, que talvez depois dessas pancadas em sequência é capaz que ele consiga terminar o mandato dele de uma maneira mais digna e mais profissional, agora com o Dorival, com uma nova direção e tudo mais, mas assim, eu posso falar também, né, Quesada, você falou como é bom a gente estar no local. Cara, eu nunca vi um credenciamento de imprensa tão bagunçado quanto aquele Brasil e Argentina. E, cara, Brasil e Argentina no Maracanã. É o tempo, é o máximo que pode acontecer, um Brasil e Argentina no Maracanã. E foi uma zona, assim, com todo respeito aos colegas que estão lá, que nos ajudam, não é culpa muitas vezes dos jornalistas que estão ali, mas é que a coisa não tinha comando, não tinha muita organização. Então, assim, são detalhes que parecem pequenos, mas que mostram como a coisa está funcionando. Outra coisa, né, Klaus, que a gente sentiu lá na Granja Comari, o Ramon Menezes não é nada querido naquele recinto. Ele é querido só pelo Edinaldo, né? Ele é um homem de confiança do Edinaldo. Considera o Bambambam porque ganhou lá o Pan-Americano e ganhou um resumo. É isso. Ele é o homem do Edinaldo. Somente pelo Só, Edinaldo. né? E é isso, o Edinaldo é muito centralizador e isso tem atrapalhado bastante a gestão dele. Agora vamos ver se realmente ainda cabe uma liminar, né? Mas Sim. como você apurou, né? Nem mesmo os opositores acreditam que ele vai sair. O Edinaldo, ele moveu a peça de uma forma nesse tabuleiro que a gente fala, porque ele recorreu a um dos homens mais poderosos do Brasil, que é o ministro Gilmar Mendes. Só que aí há um probleminha, né? O Gilmar Mendes com o filho são donos de um instituto que tem uma parceria com a CBF Academia, né? E aí É complicado. É dar espaço da brecha para que os opositores falem, isso não deveria acontecer, porque há um conflito de interesse, conflito. claro. Se não ilegal, realmente É imoral, né? Muito imoral, né? Acho até que é o Muito Gilmar imoral, Mendes né? que deveria se colocar como, né, se colocar fora desse caso. Agora, a oposição considera que difícil, tá na revista isso, que dificilmente o Edinaldo vai no STF, porque são 11 votos lá no STF. Sim. Um ele já tem garantido, que é o do Gilmar, óbvio. E ele precisa de outros 5 para chegar a 6 e não ter nenhum risco de perder. Ou seja, deu 6-5, ele se mantém. E aí a oposição entende que essa votação só vai acontecer no momento em que se tiver certeza, desculpe a redundância, absoluta, porque certeza é certeza, né? De que ele não tem nenhum risco de perder essa boca, esse poder. Né? Então, mas tem mais coisa que vai acontecer. Se o Dorival for mal na seleção, tipo, Copa América foi eliminado na primeira fase. Ele pega já amistosos difíceis e uma Copa América. Assim, o começo E aí não sei nem se chega, porque isso está me lembrando muito 2002, que era uma confusão por causa de CPI, Luxemburgo, aí Candinho um jogo, Leão, depois terminou com o Felipão. Foi uma zona, tá igualzinho hoje, porque na época da CPI também acaba sendo um bom presságio, nesse caso, aos supersticiosos, né? Quem sabe o destino final. Quem sabe, os jogadores bons a gente tem, mas essa bagunça contribui também para a fase ruim do time, com certeza. Bom, faltam 7 minutinhos aqui para a gente entrar nos acréscimos. Vamos falar também das outras atrações da revista. A gente tem uma matéria muito legal sobre o New Bahia, o Bahia City, uma matéria feita pelo Leandro Miranda, contando como esses investimentos... Olha que foto, hein? Linda foto, hein? Lendas da bola, né? Como o próprio Guardiola admitiu, trata o Rogério Ceni como uma lenda durante a visita do Bahia ao CT do Manchester City. E a gente mostra que, apesar
da empolgação e dos investimentos, contratações de peso, o torcedor do Bahia, ele talvez não possa se empolgar demais, porque os exemplos dos investimentos do Grupo City em outros países não leva a uma mudança tão grande de patamar. E que a gente hoje fala muito sobre o caso do Girona, que é o líder do campeonato espanhol, mas assim, pela apuração do Leandro, até conversando com muita gente, a gente até tentou, né, o contato, falou com algumas pessoas lá na Catalunha sobre o Girona, mas assim, ninguém esperava que fosse ser uma coisa não ocasional, mas assim, que... Fora da curva, né? Muito fora da curva. E o que a gente mostra também, que tem o quadro ali com as promessas que se foram, né, dos jogadores brasileiros que o Grupo City comprou, nenhum deles atua pelo Manchester City, que é outra coisa que as pessoas pensam, será que se o Bahia formar um craque, ou sei lá, se ele quiser vender os seus principais jogadores pro Manchester City e tal, o Grupo City ele não trabalha com essa perspectiva de formar jogadores, de comprar jogadores para levar para o Guardiola. Aproveitamento, né, posterior, né? E nem necessariamente de tornar os times potências em seus países. O que eles trabalham para transformar o Manchester City no que ele virou, uma potência, o campeão do mundo, etc. E vender jogadores, formar e vender jogadores nesses times satélites dele. Então você tem lá o New York City, o Melbourne, você tem você tá com o mapa aberto aí, né, Klaus? Sim, são 12 times, né? São 12 times. Tem o City Torque também, né, que é o do Uruguai, né? E estão espalhados aí por todo o mundo. Yokohama Marinos, Mumbai City da Índia, o Melbourne City da Austrália e por aí vai, né? E tem os jogadores que foram comprados, né? Lista aí, Klaus. Douglas Luiz, o Gabriel Pereira, né, o GP, que foi comprado do Corinthians, o Kaique, que retornou, né, ao futebol brasileiro para jogar no Bahia, também não vingou ainda, né? O Savinho, esse que está muito bem no Girona. O Savinho talvez seja o caso inédito de um jogador comprado pelo grupo que deve aportar no City. Que talvez chegue ao City e jogue, enfim, seria um caso Thales inédito. Magno e o Ian Couto, que esteve na seleção brasileira, o Thales Magno nos Estados Unidos, né, no futebol também da MLS, né? E o Ian Couto no Girona muito bem também, né? O caso do Douglas Luiz, que inclusive a gente entrevistou no passado, também está no nosso canal, é o que mais se aproxima da regra do que eles fazem, que comprou o jogador do Vasco, levou para o Manchester City, não jogou no Manchester City, foi para o Girona, foi bem, aí foi emprestado ao Aston Villa, foi muito bem, o Aston Villa comprou, então é isso. Ele de lá comprou, ficou, né? Lá ficou e está super valorizado, então ele comprou um jogador promissor e vendeu. E é mais ou menos o que eles fazem. O caso do GP que você citou também foi isso, comprado pelo New York City, agora foi para o Qatar, né, o Emirados, acho que é Qatar, também por pro Al Rayyan, vendido por uma grana alta. Então é mais ou menos isso que é o foco deles. Agora, o que anima mais o torcedor do Bahia é que os executivos do Grupo City tratam hoje o Bahia como o segundo maior time e eles estão aportando, do conglomerado. Né? A chegada do Everton Ribeiro e de outros nomes aí, a promessa de que eles vão fazer uma equipe muito mais forte. E a estrutura também é muito legal, né, Luiz? Eu tenho um conhecido que ele foi trabalhar, né? Ele passou a trabalhar, saiu de um clube e foi trabalhar nesse novo Bahia, nesse Bahia City. E ele ficou impressionado com a estrutura e a diferença para o clube em que ele estava, que é um dos grandes desse país. Ele falou que realmente deixa muito a desejar se comparada hoje à do Bahia, né? Que a do Bahia é muito superior. Então a gente vê que a tendência é crescer. Enquanto alguns clubes de camisa, né, mais pesados no sentido de... Não que o Bahia não seja o Bahia, né? mas mais pesados de título e tudo mais, estão fazendo a curva para baixo. Não, eu acho que foi uma aposta certeira do Grupo City, né? Um clube de massa, um clube com um estádio espetacular, né? Eu acho que de fato, ainda bem, posso dizer, perdão aos santistas aí, mas ainda bem que o Bahia não caiu, porque é legal tê-lo na primeira divisão, ainda mais agora com Vitória, é legal. De volta, né? Bavi de volta, futebol nordestino forte, com o Fortaleza e com o Bahia, então ter se mantido na primeira divisão foi fundamental para esse aporte. Então eu acho que o que dá para esperar é um Bahia forte, competitivo, mas o que a gente mostra na matéria é que assim, ele não vai virar uma potência do futebol brasileiro, sul-americano de uma hora para outra. É um processo e que, assim como já foi ano passado, pode ter seus acidentes de percurso, né? Sim. Mas de qualquer forma é ótimo para o futebol brasileiro, né? O Ceni fala isso, né? Que
projeto não é agora, mas pode ser que aconteça, porque o futebol ele é tão dinâmico e as coisas às vezes acontecem numa velocidade que a gente não imagina, né? Quando você não está esperando o time vai lá e ganha, quando você vê pega um Flamengo em 23 que não ganhou nada, né? Então, você imagina uma coisa, acontece outra. Agora, é um caminho sem volta, né? E a tendência é que a gente tenha outros apoios aí a clubes brasileiros vindo de outros lugares, né? Sim. E daqui a pouco vai começar a bater a porta de um Corinthians, né? E eu tô falando de um Corinthians que é um produtor absurdo de dinheiro, mas não é pelo dinheiro, é pela administração, pela gestão profissional, né? Já tem muito Que a torcedor questão- do Corinthians Porque não é querendo só isso grana, até. porque não é só grana, é a questão da gestão profissional. Exato. Você não precisa de uma SAF se você tiver uma gestão profissional. Você tem um monte de exemplo no Brasil aí de que o Melhor de Palmeiras todos é e o Flamengo, né? Flamengo e Palmeiras fazem trabalho sem SAFs, Um né? grupo sério, né, por trás. É, não um fundo. profissionais Que fundo é sérios, esse? né? É. Que fundo é esse? E outra, tendo a SAF ou não, você precisa de gente que entenda do negócio de futebol. Não adianta, né? Você vê, o Vasco da Gama é uma SAF, foi pegar o Alexandre Matos, entendeu? Sim. É assim, você precisa de gente, né? Não importa qual seja o modelo, você tem que ter gente que... Você não pode... O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode ter o Rubão lá. Porque se você colocar o Rubão na SAF, vai dar errado também. né? Exatamente. É isso. Pronto, isso. né? Gente, estamos chegando já no finalzinho aqui. Lembrando que a gente tem outras matérias muito especiais nessa edição. Essa tá legal do Patrick, hein? Do Tem Alan Patrick, Patrick, entrevista com o Maestro Colorado, que vai estar aqui no 45 de segunda-feira. Então a entrevista vai estar na íntegra aqui para nós na segunda-feira de carnaval, às 5h30 da tarde, com o Alan Patrick. Temos também o Sessão Prorrogação, homenagens a Zagallo e Beckenbauer, a nossa história, quantas vezes Coisa eles não linda, estiveram nas nossas páginas. E a gente faz essa homenagem relembrando a presença deles aqui na Placar. E é isso, minha gente. Então, lembrando que está à venda no Mercado Livre, você que ainda não comprou, que não consegue ir na banca, não chega na banca da sua cidade, não tem desculpa, tá aí, ó, a venda é só apontar o QR Code e levar para casa essa edição que tá muito bacana e que pela primeira vez, né? Pela primeira vez não, pela segunda vez, porque já tinha feito matéria da Fortaleza, né? Da Sul-Americana. É. Mais uma participação do Leandro Quesada, uma honra para nós tê-lo aqui. Quessadinha, Vocês são Dorival, vocês Obrigado. me convocam e eu tô aí. tá bom. Valeu, Vou convocar parabéns, muito. viu? Mais uma vez, parabéns, ficou maravilhosa. Essa capa aqui será cada vez mais histórica. Hendrick, agora só depende de você, hein? E queria agradecer também ao Marquinhos, que está ali na produção. Hoje ele está de Miqueleto aqui. E ele que foi nosso cinegrafista. Você vê que o nosso operador de áudio. Você vê que o áudio do Hendrick está perfeito, mesmo ele falando baixo. Ou batendo aqui no microfone Bateu também, no né? microfone, tentou atrapalhar o trabalho do Marquinhos, mas o Marquinhos é craque e esse também está sempre nas nossas convocações. Marquinhos, obrigado. Klaus, valeu. Valeu, Luiz. Até a Valeu, próxima. pessoal. Segunda-feira estamos de volta, segunda de carnaval, ao ritmo do maestro Alan Patrick. Não é isso, Klaus? É isso aí. O maestro, camisa 10 do Inter, que o Abel falou, o Abel Braga, merece a seleção brasileira. Falou exatamente isso. Então acompanhe na segunda-feira. Valeu, gente. Bom carnaval a todos. Em breve estamos de volta. Valeu.